O inferno é uma invenção das religiões ou ele realmente existe? Jesus falou sobre esse lugar de tormento várias vezes na Bíblia. O verdadeiro inferno, também conhecido no Velho Testamento como Sheol e Hades, a promessa do lago de fogo. Olá pessoal, hoje vamos explorar um tema profundo e fascinante, o inferno na Bíblia e como esse conceito aparece em outras religiões. Sheol, Hades e finalmente o Lago de Fogo. Desvende comigo as origens hebraicas e influências gregas e a revelação cristã do destino final dos ímpios. Antes vamos aqui analisar um vídeo de uma ateia famosa daqui da plataforma do YouTube, onde ela fala um pouco, ela mistura a questão de religião, de política com o inferno, porque no caso o inferno foi criado, segundo ela, ou inventado e falado em várias outras religiões antigas. Então, com isso ela conclui que o inferno que é falado no cristianismo é uma cópia dessas religiões, da vida pós-morte, porém há um grande equívoco. Todas essas questões já são mais do que faladas na internet há mais de 10 anos, porém algumas pessoas são novas na internet e tiveram conhecimento de tais assuntos agora. E acabam alguns ateus que obteram esse conhecimento agora há pouco, tiveram ciência desses fatos, acabam fazendo vídeo influenciando vários jovens e várias pessoas que não têm ainda experiência e conhecimento profundo. Vamos aqui analisar o argumento dela e depois responder, com todo respeito, que é sempre bom questionar e responder os ateus. Vamos agora ao vídeo da ateia sobre o questionamento e os argumentos em referência ao inferno. Pode perder o medo do inferno, porque hoje eu vou te provar que ele não existe. Desde criança você ouviu que se você não obedecer a Deus, você vai arder no fogo eterno, não é mesmo? Que se você pecar, vai ser castigado, que Deus ama, mas pune, que é melhor você obedecer do que arriscar ser jogado num lugar de sofrimento infinito. Mas escuta aqui uma coisa, o inferno é uma invenção e nem é original. Cada povo criou o seu. Os sumérios e babilônicos já falavam de um mundo inferior, onde os mortos viviam em sombra e poeira sem punição, mas em sofrimento passivo. Os egípcios acreditavam que o coração do morto era pesado numa balança. Se o fosse impuro, ele era devorado por um monstro. Os gregos dividiam o submundo, Hades, e colocavam os pecadores no Tártaro, uma prisão sombria e eterna. Ou seja, não é um medo espiritual, é um medo político, social e cultural. É uma ferramenta de dominação e controle. E antes que alguém diga o contrário, sim, o cristianismo foi criado depois de todas essas religiões. Ele herdou, adaptou e refinou essas ideias. No começo, nem a própria Bíblia falava do inferno como você aprendeu. No hebraico original, a palavra era Sheol, um buraco, uma cova. Nada de fogo, nada de tortura e nem julgamento. E aí chegou o século IV e a coisa desandou. A Igreja Católica agora era aliada do Império Romano e precisava conter rebeliões, regular a sexualidade e garantir a obediência. Só que ninguém lia, ninguém tinha acesso ao texto original. Então, com a tradução da Bíblia para o latim chamada Vulgata, Gehenna, que era o lixão fora de Jerusalém, virou infernos. A palavra latina para os mundos inferiores dos mitos pagãos. Pronto, agora o medo era eterno, literal, inquestionável, mas não parou por aí. A imagem do inferno que você conhece não veio da Bíblia, veio da arte, da cultura, do medo fabricado. Dante, na Divina Comédia, criou o inferno com 9 círculos de dor, fogo, demônios e punições bizarras. Era conveniente, era eficiente e funcionava como uma arma psicológica para o povo analfabeto e oprimido. A partir daí, o inferno já não era mais uma ideia, era uma sentença, um terror visual, emocional e hereditário. E quando você cresce ouvindo que vai ser torturado para sempre se você não for bom, você não precisa mais ser ameaçado. Você começa a se vigiar, a se punir, a se calar. E é assim que nasce o que eu chamo de crença da crença. Você sai da religião, mas ela não sai de você. Ela muda de roupa, vira frases como tudo que vai e volta, a vida cobra, nada é por acaso, se aconteceu é porque eu mereci. Quando tá tudo bem demais, alguma coisa vai dar errado. Você sempre fica com essa ideia na cabeça. Você acha mesmo que essas frases são só um jeito de falar, mas são programações, códigos, resíduos emocionais. São a lógica do inferno reprogramada como sabedoria popular. E isso não é fé, isso é dominação. Foi tudo uma história inventada e muito bem vendida. Você acha que é intuição, mas é só trauma. Desperta. Então vamos destrinchar um pouco sobre esse assunto. Vamos começar falando do Sheol, o subselo silencioso do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, o termo principal usado para designar o lugar dos mortos é Sheol. Em hebraico, Sheol ou Seol aparece cerca de 65 vezes e era visto como uma sepultura universal. No subsolo, um abismo escuro e silencioso para onde todos vão após a morte, sem distinção moral. A Bíblia descreve Sheol como lugar do silêncio, em Jó capítulo 30, versículo 23, e como terra de profundo esquecimento. Em Salmo capítulo 88, versículo 11, não é um local de tormento, mas sim um estado de separação da vida, uma morada comum para justos e injustos, embora com insinuações de diferentes experiências internas. Segundo vem o Hades, o reflexo da mitologia grega no Novo Testamento. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, Sheol foi traduzido como Hades, termo que já designava na mitologia grega o reino dos mortos e também uma parte infernal própria. No Novo Testamento, Hades aparece 10 vezes, tanto como lugar de sepultura quanto como local de tormento. Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Em Lucas capítulo 16, a parábola de Lázaro e o rico apresenta Hades dividido entre um lugar de conforto para Lázaro e um de tormento para o rico. Assim, Hades é a continuação de Sheol, porém com uma nova nuance, um local temporário com destinos distintos para almas justas e ímpias. E terceiro, vamos falar sobre Geena e o inferno, o fogo purificador. Outra palavra-chave do Novo Testamento é Geena, que em hebraico indica o Vale de Inom, um local fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e cadáveres e até se sacrificava crianças no passado. Jesus usou Geena como metáfora para o inferno, um fogo inextinguível e lugar de punição final. Quando a Bíblia em português traduz inferno nessas passagens, muitas vezes está se referindo a Geena e não a Sheol ou Hades. E quarto, o lago de fogo que queima com enxofre, o juízo final. Já o lago de fogo, em grego Lini Pyros, aparece exclusivamente em Apocalipse capítulo 19, verso 20, e também Apocalipse capítulo 20, verso 10, 14 e 15. Esse lago representa a segunda morte, o destino final e eterno dos ímpios, após o julgamento. Deus lança ali a morte, Hades, a besta, o falso profeta e todos que não estiveram escritos no livro da vida. Não é uma criação tardia do cristianismo, como foi falado no vídeo, é uma culminação da revelação bíblica Sheol, onde todos vão após a morte, que significa sepultura, ou seja, o cemitério onde eles estão enterrados, para aguardar a volta de Jesus Cristo. Hades, um mundo dos mortos, com recompensa ou punição intermediária. Porém, isso varia de algumas religiões e algumas correntes teológicas. No caso, quando a pessoa morre, vai para o Sheol, sepultura, o corpo, no caso, fica lá e volta ao pó, e o espírito volta a Deus. E a alma, que é a consciência, a minha personalidade, cessa até que, no caso, haja união do espírito, o Wash, o vento, o sopro da vida que vai para Deus, volta ao corpo, que está o pó da terra, que vai ser restaurado, e assim, com o Ruach, o espírito, junto com o corpo do pó da terra que foi restaurado no dia da volta de Jesus, com essa soma do espírito e do corpo, retorna a consciência, que é a alma. Porém, algumas religiões dentro do cristianismo protestante acreditam que existe também a questão da imortalidade da alma, do espírito desencarnado vivendo em um lugar de tormento intermediário, no caso, no inferno. Porém, aqui é outra corrente, é um assunto para outro vídeo. Geena, imagem do juízo aludido por Jesus, e lago de fogo, que é o juízo final. Então vamos fazer uma comparação resumida. Sheol, do Antigo Testamento hebreu, lugar sombrio dos mortos sem distinção moral. Hades, do grego no Novo Testamento, reflexo do Sheol, atenção ao conforto ou tormento. Também tem o Geena, grego, Vale de Inom, fogo eterno usado por Jesus. E temos o lago de fogo, juízo final e destino eterno dos ímpios.
ou seja, o verdadeiro inferno bíblico, o que muitos chamam de inferno no cristianismo, não foi copiado das religiões vizinhas, como foi dito no vídeo, mas sim um desdobramento interno da Bíblia. Sheol, submundo universal. Hades, submundo com distinção moral. Geena, metáfora do juízo com fogo. Lago de fogo, destino eterno após a ressurreição e julgamento. Assim, o inferno bíblico reflete a coerência da revelação progressiva e não invenção tardia. Se você gostou desse mergulho teológico e quer aprofundar-se mais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe nos comentários suas dúvidas sobre escatologia, sobre Sheol, Hades ou Apocalipse. Porém, vamos aqui continuar falando sobre a questão do judaísmo, que precede o cristianismo e muitas outras religiões pagãs. Como foi dito no vídeo pela ateia, ela falou que o cristianismo foi criado muito depois de várias religiões pagãs e teria, no caso, copiado. Porém, a base do cristianismo é o judaísmo, uma fé que remonta a milênios, bem antes de escolas como o zoroatrismo ou tradições gregas. Isso significa que qualquer desenvolvimento cristão, inclusive conceito de inferno, nasce dentro de um contexto monoteísta e evolui organicamente de suas próprias escrituras e tradição, não de apropriações pagãs. O Sheol origina do hebraico do submundo, não inferno de tormento. No Antigo Testamento, o termo Sheol é usado como lugar dos mortos, uma sepultura sombria universal, sem distinção moral ou castigo flamejante. Como um estudo observa, os judeus não antecipavam interação com Yahvé após a morte, era apenas um estado de morte. A evolução do conceito no judaísmo intertestamentário. Após o exílio na Babilônia, sob influência persa, elementos escatológicos, julgamento, céu, inferno temporário surgiram na literatura intertestamentária, como Daniel. Porém, isso ocorreu antes de Jesus, da sua vinda à Terra, dentro da própria tradição judaica, ou seja, não é cópia de outras religiões pagãs. Hades, Geena e Lago de Fogo, a maturação dentro da Bíblia. No Novo Testamento, termos como Hades, submundo grego temporal, Geena, vale de Inom, metáfora de juízo, e o Lago de Fogo, juízo eterno em Apocalipse, representa um desenvolvimento interno na cópia externa. A passagem paralela entre essas palavras mostra esforço de expressão teológica, não empréstimo pagão. Vamos agora aqui falar de algumas refutações do argumento ateísta e visões equilibradas. Alguns ateus afirmam que o inferno foi inventado no cristianismo tardio e emprestado de outras religiões. Porém, ter semelhanças entre crenças sobre vida após a morte não significa cópia, mas revela que todas as culturas lidaram com moral, justiça e a busca por sentido, muitas vezes de forma paralela. Então, no caso, a coerência bíblica não é copismo pagão. Judaísmo antigo já possuía a própria escatologia, bem antes de Zeus, Harimã ou mitos gregos. A evolução de Sheol, Hades, Geena, Lago de Fogo evidencia uma progressão teológica interna, não a apropriação de modelos fictícios. A alegação ateísta sobre cópia ignora o desenvolvimento histórico dentro da própria tradição judaico-cristã e confunde analogia com cópia. Portanto, dizer que o inferno cristão é apenas uma reimaginação de crenças pagãs é ignorar os textos e as histórias reais. O cristianismo manteve e aprofundou revelações surgidas no judaísmo, desenvolvendo o conceito de juízo, recompensa e condenação dentro de sua própria trajetória, não por plágio cultural. Você já pode observar que todos esses tipos de argumento ateísta é apenas cópia do modismo da internet, do ateísmo militante. Então não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de respaldo ou fundamento, nem base, nem lógica. A questão, o inferno, o Sheol, o Lago de Fogo, a sepultura para onde os mortos vão, já é falado
desde o judaísmo. E o cristianismo, sim, depois da morte de Jesus, da ressurreição, 4 séculos depois, Constantino criou essa religião, uma política, uma questão de agremiação do catolicismo, onde foi aprofundado isso, mas o Evangelho, Jesus Cristo, já fala disso quando já ensinava o seu estilo de vida e também já tinha a religião judaica, que o cristianismo também se baseia, é oriunda do judaísmo. Então não tem nada a ver com religiões pagãs que o povo acreditava ou deixava de acreditar. Então que você não caia e não acredite que tudo que escuta na internet, que muitos desses ateus, eles estão desinformados e apenas com a questão mais emocional. E isso acaba atirando para todos os lados para disseminar e ensinar o neoateísmo deles. Então que você possa refletir sobre isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.